Fala, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Sou o Emerson Castro, diretor da empresa, e estou mega feliz de ter a oportunidade de fazer mais esse episódio aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por nos proporcionar esse momento ímpar e agradeço a você que está nos assistindo, que é a nossa audiência. E aí, eu já peço aqui, porque o marketing fica me enchendo o saco, vai lá, like, se inscreve para a gente dar show nesse SempreCast, tá ok? Agradeço a galera que está aqui no estúdio, sempre um back-office aqui, todo mundo organizando, e a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho. E olha só, o agradecimento também ao nosso convidado. Cara, feliz demais com a sua presença aqui. Grande Edmar Araújo, cara. E aí, quem é o Edmar Araújo, entusiasmado totalmente para participar desse SempreCast? Ô Emerson, espero que você esteja bem, espero que a nossa audiência, que vai nos assistir em diferentes tempos, diferentes momentos do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trabalho, no ônibus, em casa, algumas pessoas sentadas ao vaso até, né? Porque a transformação digital trouxe esse tipo de possibilidade. Então, espero que Muito todos bom. estejam bem enquanto estejam aqui nos assistindo. Queria te agradecer por esse convite. Sempre uma alegria estar com você em vários momentos, e mais esse aqui para celebrar a vida, celebrar a amizade e falar com a nossa audiência sobre transformação digital. Afinal de contas, que bicho é esse que a gente ouve falar tanto, mas talvez a gente não tenha ainda se apercebido do que ela é e como ela transforma a nossa vida. E quais são os impactos de tudo Principalmente, isso, né? Então, o Edmar principalmente. já adiantou muito bem aí. O nosso tema hoje é transformação digital. Trouxe o Edmar porque eu sou fã do cara, o admiro pra caramba, né? A gente tem muitas conexões na vida cristã, na vida de família e tudo mais. O conheço desde 2018, através da ARB, para quem não conhece, é a nossa Associação de Autoridades de Registro do Brasil. Ele era presidente executivo, mas o Edmar hoje está aqui também como jornalista principalmente, né? E atualmente é presidente executivo também Diretor da executivo. diretor executivo, perdão, da NCD, e hoje ele está aqui como um convidado especial para esse tema de alta relevância para você que é empresário, para você que é colaborador da empresa. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito e o Edmar é o cara mais indicado para falar desse assunto. Edmar, só para a gente ter uma noção, né? Você tem uma formação fantástica, né? Formado em comunicação social, várias pós-graduação. Uma das pós-graduação que você fez foi justamente em transformação digital. Então, você que está nos ouvindo aí, você tem que ficar até o final, porque esse cara aqui estudou mais de um ano e a gente vai tentar falar aqui, Edmar, que é a nossa meta, em menos de uma hora para você, para passar esse conteúdo, né? E aí eu pergunto, eu começo, né, esse SempreCast, esse nosso podcast, perguntando justamente o que é essa transformação digital, definição, conceito, para a gente ter uma noção boa aí sobre o assunto. Emerson, acho que uma das maneiras de a gente entender as coisas é a gente resgatar memórias de tempos em que a gente considera que foram tempos felizes. E eu sei que você vai se recordar do que eu vou te dizer aqui, e isso nem está combinado a gente falar, mas muita gente da nossa audiência vai se recordar de um desenho chamado Os Jetsons. Uau, não, isso não é da minha época, não, Não, cara. não, né? Os Jetsons, eles é um desenho pensado como uma versão futurista dos Flintstones. Ele Olha foi só. produzido em 1962 pela Hanna-Barbera e imaginava como seria o mundo em 2062. Então, o George Jetson, que é o pai da família, ele nasceu em 2022 e quando o enredo se passa do desenho, ele tem exatamente 40 anos. Então, ele é um cara de 2062 imaginado 100 anos antes, em 1962. E por que eu estou falando dos Jetsons? Porque os Jetsons eu considero um desenho, se não profético, apocalíptico. Porque os Jetsons conseguiram prever várias coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Quero te dar uns exemplos aqui. Nos Jetsons, para quem assistia os Jetsons, isso é transformação digital, tá, gente? Através de uma memória Não feliz. estamos fugindo nada do Nada conteúdo. do Tem relação e conteúdo. conexão Total, total. total. Nos Jetsons tinha chamadas de vídeo. Olha, a gente está falando de um desenho de 1962. Nos Jetsons, nós tínhamos chamadas de vídeo. Nos Jetsons, a gente tinha smartwatch.
Me recordo que o Jetson fazia ligação pelo telefone com o próprio Que chefe. isso. Uma possibilidade que a Apple já admitiu estudar, fazer videochamada a partir do relógio. Olha que fantástico. TV de tela plana, esteiras rolantes, sabe essa do aeroporto? Sim, sim, Que sim. não tem mais alguém empurrando, o cara coloca na esteira, a nossa mala vem na esteira, já tinha nos Jetsons. Turismo espacial, uma das coisas mais exploradas pela SpaceX, do nosso glorioso Elon Musk. Robôs que limpam a casa. Quem hoje não tá sonhando com aquele robozinho que coloca no chão, ele vai lá, limpa Minha a esposa casa, tem um, hein? tira poeira, e todo mundo fala que é uma mão na roda, né? Funciona. Despertadores com comando de voz. Lá em casa tem a Alexa. Todo dia ela acorda, todo mundo dentro de casa, dizendo a hora, inclusive. Tablets, porque o George sentava e assistia as notícias numa tela. Aliás, lia as notícias a partir de uma tela, não mais de um jornal. E drones. Então, em 1962, esse Uau. desenho nos trouxe uma perspectiva. Não vou dizer que é uma perspectiva infundada, porque a pesquisa em tecnologia é muito anterior ao que a gente imagina, mas sim, os Jetsons são um bom exemplo do que o mundo se tornaria em termos de transformação digital. Então, acho que essa é uma memória que muita gente que está nos assistindo pode resgatar, e o pessoal mais jovem que não viu os Jetsons, veja um desenho ali do século XX nos trazendo o que poderia ser o mundo 100 anos depois. A gente está falando de um desenho lançado ali pouco depois da guerra, né? A guerra acaba em 45, então a gente está falando de 16, 17 anos depois da guerra. Corrida espacial a todo vapor, quer dizer, a gente vai ter ali, em 1958, a Rússia já tinha mandado o Gagarin para o espaço, né? O Yuri Gagarin, e os Estados Unidos estavam na corrida espacial, então é um desenho movimentado pela transformação digital, pelo impulsionamento das tecnologias. Eu adoro conversar com o Edmar, cara, porque ele é um pesquisador, né? Gosta muito dessa relação. Eu não tenho a sua memória, cada um tem os seus atributos É isso aí. para fazer referência a essas datas. Eu falo que a minha memória, ela é compartilhada com a minha esposa, geralmente eu a chamo e eu gosto muito, muito, muito de conversar com o Edmar, né? Pela sua sabedoria, pelas suas pesquisas. E aí eu reitero aqui que esse convidado é diferenciado, reitero que esse convidado aqui vai contribuir muito. E aqui, Edmar, a gente tem um desafio gigante, né, cara? Lembrando que a nossa audiência, o nosso público-alvo aqui são empresários, né, empreendedores e principalmente colaboradores. Então a gente sempre tem que se policiar de estar passando isso aqui para essa galera, para que essa audiência seja fiel para sempre, né? Entendeu? Essa que é o grande lance. Olha só, Edmar, eu faço uma conexão importante aqui, que eu sempre procuro trazer isso para o mundo empresarial, né? Então, eu percebo que a transformação digital gerou-se muitas oportunidades, a gente vai falar, e por outro lado, né, desafios gigantes para quem não se adaptou a essa realidade, tá certo? E aí eu queria perguntar para você sobre esses impactos, né, que a gente vai, na tua visão dessa transformação, pensando esse lado das oportunidades e que de fato todas as empresas, né, todos os colaboradores, empregados e empregadores têm que se adaptar a essa relação dessa transformação. E aí eu queria saber de você, esses impactos de formas como oportunidade e desafio que, vamos dizer assim, um ponto de atenção. Qual é a tua visão a respeito disso? Você elogiou a minha memória, então, para eu fazer jus Vai, ao vai. seu elogio, na data de hoje, a gente está gravando esse podcast aqui. Meu filho Felipe está completando 11 anos. Fui levá-lo na escola e já me deu o recado. Papai, minha mãe falou que você vai gravar um podcast, então não esquece de mandar um beijo para mim. Então, beijo pro Felipe, papai te ama, obrigado por ser esse filho maravilhoso, apesar de ser flamenguista, mas o papai te ama do mesmo jeito. E também o filho do nosso amigo Everson, que está aqui no estúdio, o Benício, está completando 4 anos hoje. Então, essas duas memórias importantíssimas para gente. E agradecer aqui, Emerson, a minha maior parceira, que é a minha esposa, a Gabriela. Sem ela, eu diria para você que eu não teria feito a metade das coisas que eu fiz nessa minha alavanca profissional, né, dos últimos 6 anos. Então, um beijo para Gabriela e para Alice, que se eu não mandar o beijo para Alice, eu vou ter confusão em casa, que é a filha menor corintiana.
Cara, eu levantei a mão aqui para falar, deixa eu fazer referência também, porque senão Fica feio é em casa, hein? interessante, né? Você é São Paulino, eu sou flamenguista, então eu tenho Isso, relação total com o Felipe. Felipe, parabéns, que Deus te abençoe, hoje e sempre, é tá isso certo? aí. Por outro lado, meu filho, Pedro Lucas, é São Paulino, tu São acredita? Paulino. Então, um beijo pro Pedro Lucas, pra Luísa e principalmente pra minha amada Cecília. E aí a gente fez aí as referências, né? Vamos É chegar isso com aí. moral em Vamos casa. chegar com moral em casa. Mas, Emerson, olha só. Voltando lá, meu irmão. Voltando ao assunto. O que é transformação digital? Transformação digital é quando nós implementamos tecnologias digitais ao nosso negócio, principalmente para otimizar a nossa produção, para melhorar o nosso desempenho, para garantir produtividade da equipe e principalmente para melhorar os resultados da nossa empresa. Perfeito. Então, quando a Muito gente, bom. por exemplo, implementa processos digitais no nosso trabalho, eu visitei uma empresa em Porto Alegre, a empresa não usa mais papel, nem lixeira tem na empresa. Então, o que que eles conseguiram? Uma economia absurda em papel. Dois, uma economia absurda em energia elétrica. Três, não compram mais impressoras. Quatro, não dão manutenção na impressora. Cinco, não compram toner. Seis, com, colaboram com o meio ambiente. Sete, se enquadram numa nova tendência da green economy, paperless, ou seja, economia verde que usa menos papel e, consequentemente, o processo digital, ele é muito mais ágil, esses processos não caminham pelos corredores da empresa, eles circulam pelos nossos meios eletrônicos. Então, eu estou dando um pequeno exemplo de como a transformação digital funciona ao eliminar processos mais caros, mais lentos, mais burocráticos, por processos mais baratos, mais ágeis, mais eficazes e mais eficientes. Isso é transformação digital. Aí, ok. Quem está assistindo nosso podcast, eu sou pipoqueiro. O que que eu tenho a ver com isso? Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta. O seu carrinho de pipoca já tem o QR Code do seu Pix colado lá? Se não tiver, você ainda não se transformou digitalmente. Porque o Pix, Emerson, ele é disparado hoje o maior meio de pagamento Sim. que o brasileiro faz uso. Se o Pix é o maior meio de pagamento, significa dizer que aquela pessoa não precisa comprar ou alugar ou adquirir uma máquina de adquirência. Não Sim. precisa da maquininha, não tem aquele de estar ali mexendo na pipoca, e pegando em dinheiro e pegando na maquininha e voltando para a mexer na pipoca, ou seja, concorrendo para uma intoxicação alimentar. De repente, pega uma coisa suja com a mão, se ele só mexe com pipoca, olha a transformação digital, Perfeito. reduzindo o risco de uma intoxicação alimentar no consumo da pipoca. Aumenta a eficiência, porque a pessoa vai fazer o pagamento e vai mostrar a tela para ele, e ele vai ter uma notificação em tempo real no telefone dele e aquela pessoa não pegou em dinheiro, não usou um cartão, usou o telefone, que a gente usa o telefone para absolutamente tudo, a gente vai falar disso mais à frente. Então, transformação digital é isso, mas é cultura também. Porque se eu colocar um software para usar numa empresa onde as pessoas não sabem mexer no computador, ou as pessoas estão acostumadas demais com o jeito antigo de fazer, mas eu sempre fiz no papel, eu sempre fiz desse jeito. Agora inventaram esse sistema aqui, essa burocracia que muita gente chama tecnologia de burocracia, porque a implementação de tecnologia, ela impõe o desafio da inovação, e quando as pessoas falam de cultura de inovação, eu costumo dizer que precisa ter uma inovação da cultura para implementar a cultura de inovação. Perfeito. A gente precisa começar a ensinar as pessoas a fazerem o básico com a tecnologia. E Muito aí, bom. muita gente pode estar se perguntando: a tecnologia, para quem é empregado, a tecnologia vai acabar com o meu trabalho? Vai. Mas ela vai criar novas vagas de trabalho. Então, a Oportunidades. sua obrigação, ou se essa for a sua vontade de continuar no ramo que você atua, é se transformar no profissional que vai te substituir daqui a 2, 3 anos. Esse time é extremamente impreciso, por isso que eu estou falando um timing bem reduzido aqui. Show, show, Edmar. Então, assim, sabe o que que eu percebo? A gente faz as mesmas coisas de forma mais ágeis, de forma mais produtiva, de forma mais eficiente, né? Criando aí a tecnologia, tendo a tecnologia, essa transformação digital como um grande aliado, né? Esse que é o grande lance. E a empresa,
né? O pequeno empreendedor, o grande com certeza ele já se adaptou, mas a gente vai falar aqui de empresas de grande Sim, porte que exatamente. não tiveram, né? Não quiseram passar por essa transformação digital, né? Que acabou aí tendo uma história, infelizmente, abaixo das expectativas. Então, a gente fazendo as mesmas coisas, só que de forma mais ágil, mais produtiva, é o grande lance da transformação digital. E aí, pegando um gancho sobre esse assunto, é interessante que quando a gente vai gravar o Semprecast, geralmente eu convido, né, esse convidado para a gente bater um papo, interagir. E foi muito interessante você me falar lá do caso da Kodak, que é um caso interessante. E eu queria que você desse esses dois exemplos. A Kodak, que ela se apegou a essa relação da empresa, da estratégia e não se transformou digitalmente. E, por outro lado, teve uma transformação muito interessante na britânica, né? Que aí você vai explicar legal para a gente aí nesse aspecto. E aí, me fala um pouco desse caso, né? Desses cases aí que vai exemplificar muito bem essa relação da transformação digital. Emerson, eu acho que a gente tem esses dois cases são emblemáticos para a gente exemplificar como grandes empresas podem acertar e podem errar quando o assunto é transformação digital. E aí, Edmar, só fazendo um corte aqui, não só grande empresa, né? Porque isso pode ser um divisor de água para a pequena Para empresa, pequena empresa. para o empresário que está nos ouvindo aqui, que a gente também vai relatar, dar vários exemplos aqui, como que essa transformação digital foi o divisor, né, de águas aí para muitas empresas. Desculpa. Imagina, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar em termos de transformação digital é o quanto que transformar digitalmente o meu negócio vai poupar o tempo de quem consome os meus serviços ou os meus produtos. Legal. Por exemplo, quando a gente ia ao mercado na década de 80, eu ainda ali um menino de 5, 6, 7 anos, as filas, além de grandes, porque todo o mercado no início do mês está muito cheio, eram pelo menos 3 vezes mais demoradas do que elas são hoje. Por quê? Porque o caixa precisava somar todos os produtos que estavam sendo passados por ele. E, em muitos casos, as pessoas levavam uma cópia daquela conta feita pelo caixa, chegava em casa, fazia conferência e voltava no mercado para reclamar, porque o caixa tinha digitado um valor errado e, consequentemente, isso tinha importado em você pagar um valor a mais. Que década é isso? Ah, década de 80, cara. Eu sou de 82, eu tô falando ali de meus 5, 6 anos de idade no mercado. O mercado não era lugar de criança, cara, porque Século a fila passado. demorava demais. Eu fui ao mercado semana passada. A eficiência de um caixa de supermercado hoje, pela implementação de um código de barras e de um leitor de código de barras, é assombrosa. Então, hoje, você consegue economizar a fila, o tempo dos consumidores, reduzindo o tempo que essas pessoas ficam na fila. As pessoas vão ao mercado, andam pelo mercado, colocam as coisas no carrinho. Então, você imagina se a gente tivesse que hoje esperar um caixa de supermercado somar todos os produtos que estão ali, para então proceder ao pagamento. Então, hoje é tudo muito rápido, muito digitalizado. Isso é transformação digital. Sim, Isso é perfeito. fazendo uso da informação, implementando tecnologia e garantindo a economia do tempo. Voltando aqui para os dois cases que a gente quer mencionar, eu acho que o case mais emblemático de transformação digital enquanto fracasso é o da Kodak. A Kodak é uma empresa fundada no século XIX. A Kodak foi registrada como empresa em 1888. A gente estava abolindo a escravidão no Brasil e a Kodak estava sendo registrada nos Estados Unidos. E a Kodak se torna então um grupo empresarial em 1889, no ano que o Brasil mudou o seu regime de governo. Deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república. Nosso glorioso 15 de novembro, para quem não sabe, é a proclamação da república, quando os Em militares 1889. 1889, quando os militares, então, tiram do poder Dom Pedro II, toda a sua família, né? Mandam a família real para o exílio na Europa. Então, olha quão, quão protagonista nesse cenário do que a gente vivencia hoje, o cenário da imagem, é a Kodak. Quanto que Sim. toda a humanidade deve um voto de gratidão à Kodak,
que é a precursora dessa era das imagens. Então a gente está falando de uma empresa que teve, inclusive, colaboradores ilustres como o Thomas Edison. Uau, O Thomas Edison, sabia. o Thomas Edison, ele conseguiu reduzir a milimetragem de 40 para 35 milímetros o filme, para caber num rolo ali com um buraquinho direitinho, e isso foi o que permitiu que a gente pudesse fazer fotos em movimento. Fotografia era uma coisa que as pessoas precisavam ficar estáticas, Sim. e graças ao Thomas Edison a gente tem fotografias que as pessoas podem estar se locomovendo e a gente pode estar fazendo fotografia. A Kodak inventou em 1900 uma máquina fotográfica feita de papelão que custava $1. E isso popularizou o conceito de eu ter a minha própria fotografia na minha casa. Foi disruptivo na época. Eu diria para você que é o nosso Instagram analógico. Isso aí. Todo mundo poderia, a partir de $1, comprar a sua câmera fotográfica, fazer registros de momentos que consideravam importantes para a família, para aquele grupo social que estava ali reunido, e isso ajudou a popularizar o conceito de fotografia. A fotografia, muita gente dizia, né? A fotografia, ela é a transformação tecnológica que colocou em xeque a pintura. E a pintura se reinventou. Até hoje nós Sim. temos pintores que não pintam mais pessoas, mas continuam. Você pode ir em qualquer grande capital do mundo, você vai encontrar uma exposição de arte. As pessoas reinventaram suas posições na sociedade, e a fotografia talvez seja esse grande divisor de águas de como a arte se comportava antes da sua invenção. Mas a Kodak, em 1975, isso é uma informação que pouca gente sabe. As pessoas acham que a câmera digital é uma invenção recente. A câmera digital é de 1975 e é uma invenção da Kodak. Ela fazia fotos de 0,1 megapixel, mas fazia. Então a Kodak, ela produziu a tecnologia e não teve coragem de tornar-se naquilo que iria destruí-la anos mais tarde. Isso aí. Então a Kodak, no início dos anos 90, já tinha condições. A Kodak inventou o OLED. A Kodak forneceu para os Estados Unidos, para o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, para a Agência Nacional, para a Agência Espacial Norte-Americana, as câmeras que fizeram fotos e vídeos da expedição norte-americana ao espaço. A Kodak está nessa linha do tempo super importante para a humanidade. Emerson, sem a corrida espacial, você não pegaria um avião em Brasília e 55 minutos depois estaria em São Paulo. Isso aí. Então a Kodak participou de momentos históricos da transformação. Mas a Kodak não teve coragem de ser Kodak quando havia tecnologia para produzir câmera digital. Por quê? Porque a Kodak imaginava que aquilo poderia atrapalhar o seu próprio negócio, então ela preferiu deixar esse negócio dormir. E nesse mundo da transformação digital, a tecnologia não pede licença. A tecnologia veloz, nos muito rápido, atropela. nos atropela. Até porque é um processo de escala, tem que ter agilidade. Exatamente. E essa relação é direta com o tempo, não é diferente. Há 20 anos, muita gente falava assim, ó, meu sonho, eu estava na faculdade, fazia jornalismo na Universidade Católica de Brasília, e um colega me disse, apesar de estar fazendo jornalismo, meu sonho é abrir um factory. Eu perguntei, mas o que é um factory? Ah, cara, as pessoas precisam fazer dinheiro rápido, então as pessoas produzem cheque, entregam esse cheque para o factoring devolve o dinheiro descontando um percentual desse cheque e você ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas. Olha que legal. 20 anos depois, Emerson, quem hoje pensa em ter um factory? É isso aí. Porque a transformação digital atropelou Totalmente. esses mecanismos de produção. Automatizou, né? isso Deu aí. escala total nesse isso processo aí. E o lance da transformação digital tá nisso, né? Exatamente. Mas aí, voltando à Kodak, ela não percebeu todo esse processo de escala e essa movimentação e ficou literalmente cega, imaginando que seria somente ela detentora dessa tecnologia que isso ia prevalecer, que não foi uma verdade, como a gente sabe. Não foi uma verdade e outras empresas entraram no ramo do digital e devoraram a Kodak. Tem uns mitos que as pessoas dizem, tá, Emerson, sobre a Kodak, eu acho que é preciso enterrar esses mitos. Um dos mitos é que a Kodak faliu. A Kodak não quebrou, apesar de ter decretado falência. A Kodak hoje tem aproximadamente, vamos colocar aí, quase 500 milhões de dólares como patrimônio.
Uau. Mas é uma empresa que já valeu 5 bilhões de Sim, dólares. sim. Então é uma empresa que está 90% menor do que já foi. Mas ainda tem, não tem? De umas câmeras Kodak? Tem Eu as não, câmeras não sou Kodak, nenhum mas fã, né, ou coisa parecida, mas claro que não dá para comparar com o mundo hoje do celular, da fotografia, a outra pegada, né? é E isso era muito restrito, né, cara? Daqui a pouco a gente bastante. vai falar sobre inteligência artificial, é a mesma relação, né? Foto de qualidade era extremamente restrito. Vem uma transformação digital, isso gera uma escala e agilidade. Essa que é a grande pegada. E aí foto de altíssima qualidade na palma da sua mão, sem ser, né, um profissional. Claro que tem Exatamente. fotógrafo, tem especialistas, né? A gente também vai citar isso aqui no Semprecast, mas são universos diferentes. Mas tá claro aqui a importância de não ficar fechado, né? Tem que perceber essa ameaça. E tem uma frase muito forte, antes até de tentar comentar isso, que a gente conversou também, é que a empresa tem que se tornar a própria ameaça. Ela tem que Exatamente. destruir o negócio, o modelo de negócio. A Exatamente. Kodak não teve essa ousadia, essa visão, e outras empresas, Samsung, Apple e tudo mais, aí dominou. Inclusive veio até outras empresas, né, depois disso, que também serve, não vai, a gente não vai ter tempo aqui para tratar, como foi o caso da Nokia. Quem foi a Nokia? BlackBerry, Sim. né, nessa relação do digital, fotografia, também com adaptação para o celular. Então, o recado para o empreendedor, o recado aqui para o para o colaborador que está nos ouvindo, é ter essa capacidade, né? Essa visão de oportunidade e estar aberto a mudanças, coisa que não aconteceu com a Kodak. Esse foi um fracasso. Esse foi o fracasso. O fracasso da Kodak foi não ter tido coragem de continuar sendo a Kodak disruptiva, corajosa. Mas assim, eu acho que a Kodak ela deixou um legado super importante. Por exemplo, Sim. toda a tecnologia fotográfica que a gente usa hoje, por exemplo, você compra um iPhone, esse iPhone ele vem com tecnologias embutidas, inclusive tecnologia para fazer imagens. Essas patentes pertenciam à Kodak. Uau. Então, assim, todo mundo hoje no mundo utiliza tecnologias que foram primeiramente patenteadas pela Kodak. Então, Facebook usa, Microsoft usa, Amazon usa e Apple usa. Todas elas compraram patentes da Kodak. Esse é um dado Gratidão para a Kodak para gratidão sempre. total, porque está para além de uma empresa, né? Está para uma instituição global que transformou a nossa vida. Se a gente tem imagem hoje, se esse Semprecast está acontecendo hoje, as pessoas vão vê-lo e ouvi-lo com boa imagem e alto bom som, a Kodak tem uma participação histórica nesse processo de, eu diria, revolução da imagem, né, cara? Hoje a imagem, Muito bom, cara. ela é uma Muito bom. coisa extraordinária, né? Kodak, um case Case de fracasso. de fracasso, não, porque É. case é um caso de sucesso, né? Eu gostaria de Um estar, caso de eu fracasso. gostaria de estar falido como a Kodak, né? Com Ah, é, 400 e poucos milhões de dólares na conta, mas enfim. Mas para quem foi a Kodak, para o que a Kodak é hoje, é realmente a Kodak ela se tornou uma pizza brotinho, cara, no universo das pizzarias, né? uau. Ah, agora a nossa audiência vai conhecer de fato um case, que é o caso de sucesso. Caso de sucesso, que é a Britânica. Britânica, cara, a Enciclopédia Cara, Britânica. vai aí, fala aí. Eu achei muito legal, muito legal. Presta atenção, você que está nos ouvindo aí, que é muito interessante esse processo. E ali, de fato, foi uma transformação, né? Porque tem muita transformação digital que foi disruptivo, Sim, né? Aqui não. A Britânica é um exemplo bacana desse processo de transformação. é isso Manda aí, aí. Edmar. A Britânica, de longe, foi a maior enciclopédia física que a gente teve no Ocidente. Que ano isso? Acho que a Britânica é do século XVIII, cara, 1700 e alguma Sempre coisa. desafiando a tua memória para ver se É, você, cara. eu sei que é do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Então, produzia ali 12 volumes impressos que eram vendidos porta a porta para o público estudantil, para fazer pesquisa. Então, quando a aula era sobre geografia, eu ia ali no tomo, né, chamado tomo de geografia, para entender para conseguir superar aquele desafio escolar. Então, a Britânica foi durante, cara, um quarto de milênio, mais de quase 250 anos, a maior enciclopédia que a gente teve no planeta. Aqui no Brasil, a gente teve uma versão da Britânica, que foi a enciclopédia Barça, que foi conduzida por
familiares ligados à direção da empresa, né? Os Barrett eram os donos da Britânica. Então, o Barça, ele vem de Barrett e de outro sobrenome da família. O que aconteceu, cara? Quando ali a gente está rompendo no final dos anos 80, a Microsoft se tornou a maior concorrente da Britânica. Porque a Microsoft começou lançou uma enciclopédia em CD-ROM que concorria diretamente com a Britânica. E isso para a Britânica foi desafiador. As vendas começaram a cair e a Britânica se viu diante de um dilema. Nós vamos acabar? Bom, a Britânica, então, em 1994, iniciou uma fase de transição. Ela começou a digitalizar-se e começou a repensar o negócio. Como é que eu vou distribuir essas enciclopédias? Quais serão os meus canais de distribuição? Então, ela começa a entender que a rede não é mais estática, é uma rede dinâmica, que a distribuição terá que ser cada vez mais digital, cada vez mais, não diria digital nesse início da transformação, mas ela vai ter que ser uma distribuição muito mais dinâmica no sentido de Mais eu não ágil, posso depender tem que de um ser mais vendedor sim, de sim. porta a porta, né? Pra você ter uma ideia, a última versão da Britânica tem 12 volumes, custa $1.400, você pode comprar na internet, ela custa 121 quilos, pesa, aliás, 121 quilos, contra que nem vende mais o CD-ROM, né? Britânica hoje, eu sou assinante da Britânica. A Britânica hoje, ela é um portal focado em educação. Ela não se apresenta mais como uma enciclopédia de conhecimentos gerais. Ela é uma empresa focada em educação e você pode assinar um plano de $8 por mês ou $74,95 Sim. por ano. Virou um negócio de Virou recorrência, um se negócio de transformou e Exatamente. rentabilizou aí, Rentabilizou. se adaptou Se adaptou, completamente. transformou-se naquilo que iria destruí-la. E aí, por que a Legal. Britânica decidiu não ser uma enciclopédia? Porque enciclopédia, a gente tem várias na internet, a mais famosa dela é a Wikipédia, Sim. ou Wikipedia, como as pessoas chamam. É a mais famosa das enciclopédias livres, feitas por colaboradores de todo mundo, que podem reproduzir conhecimentos adquiridos em qualquer fonte. Então, a Britânica decidiu ser uma empresa focada no ramo da educação. E é fantástico o site. Você, por exemplo, eu estava lendo sobre aniversários de livros no site da. São conhecimentos assim absurdamente ricos, distantes da gente, né? Mas talvez quando você assina um serviço como a Britânica passa a te dar insights, informações sobre mercados, universos, coisas que você não estava observando. Então, enquanto a Kodak não teve coragem de transformar-se na Kodak do futuro, a Britânica teve coragem de olhar para o futuro e quando decidiu encerrar a impressão da enciclopédia, em 2012 a Britânica disse que não imprimia mais. A Britânica já estava nesse processo há 18 anos. Muito bom. Excelente, excelente, excelente. Bem, audiência, eu vou pegar um gancho importante aqui, o Edmar, que a gente já comentou, e o nosso empreendedor ele tem que estar ligado, o colaborador. E a palavra-chave da Kodak, da Kodak mesmo, né? Conforme você falou, não teve coragem. Não teve coragem. E aí eu falo aqui para o empreendedor e para o colaborador, não tenhais medo. Não tenhais medo. Dessa transformação digital, né? E do limão você tem que transformar isso numa limonada. Eu até prefiro uma caipirosca com vodka. Ou, como prefere meu filho, um mousse. Um mousse de Mas dá para fazer muita coisa com limão, cara. Dá para fazer muita coisa muita, com limão. né? Então essa é a visão que o empreendedor tem que ter. Ele tem que de fato abraçar esse processo da transformação digital. E a pergunta hoje para você que é empreendedor, para você que é colaborador de uma empresa, o que você está fazendo, né, para ser mais ágil? Você já transformou o teu ambiente de trabalho, o teu atendimento ao cliente para esse processo da transformação digital? Se você faz isso, né, há muitos anos, da mesma forma, sem essa preocupação da agilidade, da conveniência ao seu cliente, a sua empresa tem uma relação de risco. E a mesma visão é para o colaborador, né, que tem que ter essa pegada da agilidade, de se transformar, de buscar conhecimento, etc, etc. Muito legal essa situação aí. Mas vamos falar também de outros exemplos. Eu acho que, de fato,
o exemplo da Britânica, ele foi muito legal porque foi no gerúndio, né? Se transformando digitalmente. Isso. Fez todo um A processo, jornada, né, cara? aquela jornada. E você vê que hoje, Edmar, você fala, por exemplo, a Britânia, uma empresa secular, que teve uma concorrência na década de 80 com a Microsoft, se adaptou, né, parcialmente em 94, quando deu a eSight, ou seja, 10 anos, 14 anos depois, e tomou uma decisão de eliminar o impresso em 2012. Olha essa relação do tempo, né? Hoje não funciona assim. Está Não, muito mais veloz. não, hoje não funciona Com a assim, inteligência artificial. por Então, exemplo. se você não se adaptar e ter essa agilidade, o risco é alto. E falando um pouco de disruptivo, a gente vai ilustrar aqui também alguns casos, como foi o caso da Uber, Sim, né? A Uber foi criada em 2009, salvo engano, e todo esse processo da transformação digital, eu acho muito interessante que a visão do empreendedor e a visão do empregado que ele tem que ter no seguinte, cara, qual é a dor, né, do meu cliente, do que eu entrego, né? E a Uber é um exemplo fortíssimo, porque ela foi disruptiva, porque, pô, os fundadores, os donos, né, dessa tecnologia, salvo engano, lá nos Estados Unidos, Califórnia, ou São Francisco, não sei bem, enfim, tinha uma necessidade de pegar, dizem, eu já li alguma coisa sobre isso em algum livro, e tinha uma necessidade de pegar ali de madrugada um táxi, perceberam uma grande oportunidade, porque geralmente táxi não era acessível e tudo mais, desenvolveram um aplicativo que transformou essa relação de mobilidade, né, de transporte que a gente conhece, né? Então, a Uber também é um grande exemplo e a gente vai listar alguns exemplos aqui para tentar trazer aqui, né, esse conteúdo, esse conhecimento de como você pode transformar isso dentro da tua empresa. Uber, você tem alguma coisa para agregar? pra Outras? caramba, É pra muito, né? caramba. A Uber eu acho que acho não, tenho certeza que é a empresa de tecnologia que tem à sua disposição a maior frota de veículos do mundo, sem ser proprietária É de isso nenhum aí. deles. Isso é transformação digital. Doideira, né, meu? Transformação digital, quer dizer, tem uma rede de distribuição absurda. A gente tem previsibilidade, quer dizer, eu não vou pegar um táxi e sem saber quanto esse táxi vai me custar. É, Eu peço um Uber do sofá da minha casa para parar no portão da minha casa e eu sei o quanto que eu vou pagar, ou se o Uber me informar o valor da corrida, se compensa ir de carro ou se compensa tentar outra forma de transporte. Mas assim, o Uber ele é a evolução da espécie do transporte público alternativo. E no começo, eu me recordo que muitos taxistas chegaram a fazer protestos fortíssimo. fortíssimos pelo Brasil para proibir Sim, a circulação do Uber. A tecnologia não pede licença. isso. O Uber, ele é, eu diria assim, a socialização de tecnologia de ponta em que qualquer pessoa com um smartphone na mão poderia solicitar um carro para levar lá ao hospital, à escola, à faculdade, ao trabalho, a um encontro, diferentemente do táxi, que a gente precisava pegar um telefone, anotar os dados do carro que ia nos buscar na nossa casa e não saber quanto que a gente ia pagar por aquela corrida. O Muito Uber é doido. extraordinário. Mas eu queria falar, Emerson, olha só. Na nossa época, nossa mãe reclamava que a gente ficava muito tempo na rua. Ah, Eu hoje reclamo que meu filho fica muito tempo dentro do quarto. Porque não sai para brincar, não é? Então a gente tem, verdade. por exemplo, como é que a gente jogava e como é que as pessoas jogam hoje? Hoje, Emerson, é PlayStation, Xbox, né? E assim, Você vale. teve um Atari? Eu não tive um Atari, Eu tenho um cara. complexo de Atari, Eu velho. tive um Super Nintendo. Eu não Pô, tive um Atari. eu não sou nenhum fã de videogame, Eu mas eu sou. acho que eu não, Eu sou fã de não videogame. tinha condições de ter um Atari, Eu, cara. Era o eu- meu sonho ter Pô, um e era Atari. um charme, né, cara? Era Vamos combinar. chamoso. Aquele botão vermelho do Atari. Quem nunca. A nossa geração tinha vontade de apertar o Cara, que, botãozão vermelho do que Atari. transformação digital. Até porque tá Absurdo. muito mais acessível, né? Muito mais acessível. Eu morava na rua lá na Ceilândia, só um cara, meu amigo César, provavelmente vai nos assistir. Vou mandar pra ele esse recado aí. Só ele que tinha, cara. Então a casa dele vivia cheia. Só. Era o fliperama da rua. E a gente ficava lá atrás, observando aquele mundo lá do Atari, achando aquilo fantástico. Aí eu falo que eu tenho um complexo de Atari. Mas já superei, tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Então hoje a gente tem o PlayStation, tem o Xbox e assim, chama atenção para esses dois produtos, PlayStation e o Xbox, que pertencem a empresas que originariamente não eram empresas do ramo de games.
Sim, olha. PlayStation é da Sony. E o Xbox é da Microsoft. Olha só como a transformação digital não dá tempo de você pensar muito. De você achar que você é dono de algum nicho. Porque se tinha que ter um videogame hoje ultra popularizado, era um videogame das fabricantes que a gente cresceu jogando. E os videogames mais famosos do mundo pertencem a empresas que, até pouco tempo atrás, se a gente imaginar a história dos games, não participavam desse universo. Estou falando da Sony e da Microsoft, Perfeito. não é? Quando a gente quer fazer recordação hoje, a gente vai para o nosso Instagram. Olha. Quando a gente quer pedir comida, a gente vai para o iFood. Quando a gente Falando quer... de Instagram, você teve Orkut? Tive Orkut, cara. Tive Orkut. Eu adorava o Orkut. Achava barato. Mas o Orkut foi devorado pelo Facebook. Sim, né? sim, sim. Foi transformação, também não se Transformação. adaptou. É um E a bom transformação exemplo. digital, ela não transforma só o analógico, ela E o transforma o digital Orkut, também. naquele momento, foi uma grande transformação, Grande foi transformação. disruptivo. Você vê como que tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma evolução, tem que estar sempre ligado, né? Tem um pesquisador chamado McLuhan, que ele falava sobre aldeia global. Acho que o Orkut foi a nossa primeira aldeia global sociável, que a gente teve uma possibilidade de se conectar a pessoas da nossa história de outros tempos, mas também a outras pessoas de outras culturas. Foi uma experiência bacana o Orkut, mas como eu te falei, a transformação digital não transforma só aquilo que é analógico em digital. Ela também tem a capacidade de transformar o digital em algo melhor no mundo Ótimo. digital. Então a gente quer uma comida, a gente vai no iFood. A gente quer transporte, a gente solicita um Uber. Emprego e carreira, a gente tem um LinkedIn. Notícias, aí você tem N possibilidades. Comunicação pessoal, a gente usa o WhatsApp. Sim. Quer dar uma paquerada, tem o Tinder. Não é isso? Nem conheço, cara, né? Com 27 anos casado, tá? Não é público-alvo. não é público-alvo, você não está no target da Isso aí, empresa. não. E agência bancária, a gente hoje tem os bancos, as fintechs, né, os bancos digitais, talvez o mais famoso deles seja o Nubank. Né? Compras, a gente tem o e-commerce para comprar absolutamente qualquer coisa. E assinar contratos. A gente não precisa mais ir ao cartório. A gente pode usar um certificado digital que tem o mesmo valor probante daquela assinatura produzida em cartório. Show. E se você está precisando de certificado digital, conte com a Sempre Tecnologia. Tem que fazer um merchandising. Tem que fazer um merchan. Emerson, muita gente me pergunta, Edmar, alguma coisa escapou a transformação digital? Alguma coisa fugiu desse negócio? Eu falei, cara, é muito difícil pensar em alguma coisa que tenha fugido. Mas eu achei um exemplo, isso inclusive foi tema de um artigo que eu escrevi no Estadão em 2022, lá na coluna do Fausto Macedo. Em 2022, eu estava me preparando para casar na igreja. Eu já estava casado com a Gabriela há 6 anos e a gente ia casar na igreja. Certo? Você, inclusive, foi no meu casamento, né? Sim. E aí, cara, eu fui acordado pelo movimento analógico do passado. Olha. Meu filho, papai, me sem transformação digital. Sábado de manhã. Papai, hoje é dia de trocar figurinha. Figurinha do quê, cara? Do meu álbum da Copa do Mundo. Uau. Cara, a transformação digital ainda não achou um jeito de digitalizar essa experiência. Então, o analógico, Emerson, em algumas instâncias, ele sobreviverá. Sim. A produção da figurinha ela é muito mais moderna do que era há 20, 30 anos. A impressão, a distribuição é muito melhor. Logística, eficiência. São ágeis no processo que tem a pegada da transformação digital. O processo do álbum, ele é brutalmente digital. Mas o álbum, a molecada ainda quer pegar a figurinha, o pacote, a surpresa de abrir, de saber que não tem ali um algoritmo manipulando qual figurinha vai ser colocada para fora, de juntar, de ir a campo nas bancas de jornais aos sábados de manhã, fazer a troca daquelas figurinhas. Então, sim, nós temos exceções à regra. Eu trago para você que está me assistindo aqui. O álbum de figurinhas é um sobrevivente dessa avalanche. Cara, legal, muito bom esse exemplo aí. Mas essa relação do... Você quer ver um exemplo, até um insight aqui, uma lembrança que eu gosto muito, né? E como que é importante para o empreendedor ter essa relação, eu não vou dizer híbrido, né? Mas do digital ali com o analógico, buscando aí sempre o foco principal, o que é que você, inclusive, citou essa palavra, experiência do cliente. É isso. Isso que vai mandar o jogo, né? Então, se ele quer, de fato, ter uma experiência analógica, como é o que a gente está dando o exemplo aqui, isso não tem preço, né? Eu, particularmente, não sei se você é assim,
Mas, cara, a experiência de eu ler um livro impresso ali, né, num ambiente apropriado, para viajar com o que eu estou lendo ali, aquela experiência para mim eu acho que é secular, é, é sem igual. E isso vai permanecer Vai para permanecer. sempre, né? Ah, tem a forma, o formato digital? Tem. E tem gente que vai se adaptar a essa relação, outros não. Então, o foco do empreendedor, de quem trabalha, que tem essa relação com o cliente, sempre estará na experiência, né? Exatamente. Gerando essa conveniência, essa comodidade com essas tecnologias que a gente falou, né? Então, você pega aqui, o que foi transformador no Nubank? Foi a facilidade de abrir-se uma conta, que era extremamente burocrático. Não vou ficar preso na porta giratória do banco por conta da Não! chave que está no meu bolso. Processo digital, É isso. né? Então, a experiência ali fez toda a transformação e o Nubank virou, né, essa potência aí. Então, esse que é o grande lance e essa é a visão do empreendedor e das pessoas que trabalham todo santo dia, tem que buscar essa experiência de fazer coisas diferentes, pensando no seu cliente, mais ágeis para que se de fato seja transformador. Mas o que que eu quis dizer com os exemplos com os exemplos que eu dei aqui, dos aplicativos, dos jogos, que a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia há 40 anos, Show. mas a gente faz de maneira diferente. Quer um Cara, exemplo? Blockbuster. A bom exemplo. locadora Blockbuster. O que que era a Blockbuster? A maior Cara, locadora do mundo. Tinha aqui na W3, tinha aqui na região de Taguatinga. O que que a gente continua fazendo hoje, Emerson? A gente continua assistindo filmes. Mas, vou recordar aqui pro pessoal anos 80, anos 90, como era? Como era essa experiência? A gente os ia. mais jovens aí não Não vão, conheceram não isso, vão. cara. Os mais jovens Isso não era vão. muito Era bom. muito legal. Era, cara, nostálgico falar disso. Sentir o cheiro da fita cassete. A gente abria e sentia o cheiro da fita cassete, Gente, né, cara? eu até comentei isso contigo, cara. Para mim é muito forte isso. A gente está aqui próximo, para quem não conhece o DF Praza, a gente está muito próximo do Taguatinga Shopping. Comentei isso contigo. Sim. Na esquina ao lado do Taguatinga Shopping, que hoje é uma concessionária, cara, tinha uma locadora da Blockbuster gigante. Eu saía da Ceilândia, né, sei lá quantos quilômetros de distância, 15, 20 quilômetros, para pegar filme na Blockbuster aqui. Olha essa relação, cara. E olha o que os streamers fizeram, que é onde você quer chegar aí Sim. com Netflix, Amazon e tudo mais. Mudou o jogo completamente. Essa transformação que tem relação com o quê? Com conveniência. De Exatamente. assistir a hora que você quiser, a hora que você desejar. E empresas bilionárias, né, que foram oportunistas aí. Exatamente. Muito bom, E muito não bom. precisa estar em casa, né, cara? É Isso uma aí. tecnologia de ubiquidade. Eu posso ver o meu filme no metrô, no trabalho, no banheiro. Posso ver o meu filme deitado na cama. Eu não tenho mais a dependência do único dispositivo da casa, que era a televisão. Mas quando a gente alugava filme nos anos 90, a gente ia no sábado, porque como a locadora não abria no domingo, a gente ganhava o dia do domingo da locação, só devolvia o filme na segunda. Mas a gente ia pagar uma multa se a gente não rebobinasse aquela fita. E por que que eu falei do cheiro da fita? Porque o cheiro da fita denunciava se aquela fita era nova mesmo, né? Então você abria, gente, tá aquele cheirinho de Ai, plástico da cara. loja. E a gente continua assistindo o filme, a gente continua paquerando, não no nosso caso, mas a gente, de um modo geral, continua paquerando, a gente continua procurando emprego, a gente continua querendo produzir recordações, a gente continua vivendo, só que a transformação digital impôs novas formas de a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Mas a pergunta-chave aí para o empreendedor que está nos ouvindo, para o colaborador que também está nos assistindo, é o que você está fazendo essas mesmas coisas de forma mais ágil, com mais transformação digital, com mais tecnologia, pensando sempre na experiência do Na cliente. experiência do cliente. Eu acho que esse é o grande lance, né? Essa é a pegada. Essa é a pegada. É transformar a experiência que o cliente tem na aquisição do produto e você ser a empresa medianeira dessa experiência. Muito bom. Eu estou entre o cliente e aquilo que ele deseja. Então, eu sou o responsável por toda a jornada do cliente, do desejo à aquisição. Quanto Maravilha. melhor essa experiência, melhor será a memória do cliente em relação ao que você proporcionou Muito para bom. ele. Ô, Edmar, a gente está chegando ao fim do nosso Semprecast. Aí o pessoal aqui do estúdio fala assim, que pena, tá acabando e tal. Tem sempre... mas tá muito bom. A experiência para mim, falando de experiência, tá excelente.
E aí eu queria pegar um assunto final, um gancho aqui que eu acho muito interessante. Você falou do WhatsApp, Sim, né? Comunicação pessoal. E inquestionável essa relação de comunicação. E eu vou falar de IA. Eu queria pegar essa relação da inteligência artificial com a transformação digital. Tenho certeza que você pode nos ajudar muito para a gente encerrar esse, essa, esse Semprecast, esse nosso podcast. E o ponto-chave, pegando uma conexão, é que acho que você conheceu a Luzia, né? conheci a No, Luzia. no evento da Sempre, não Eu já foi? conheci a Já Luzia, conhecia. mas foi a primeira vez que eu vi uma prova de conceito da Luzia, naquele nível que você fez. Para quem não conhece a Luzia, fica a dica, vai aí no seu WhatsApp, digita aí Luzia, Zap, né? Luz IA, justamente de inteligência artificial, porque isso é uma transformação gigante. Transformação gigante. Cara, quando você estudava lá na Universidade Católica, também sou formado na Universidade Católica, ainda no século passado. Você lembra da biblioteca da Católica? Eu nem Lembro, sei como que é isso hoje, cara. lembro. Formato de cruz, gigantesca. Cara, gigante. Hoje, na palma da mão, no WhatsApp, por exemplo, você pode fazer pergunta para a Luzia e ela te contextualiza, te aprofunda Exatamente, tudo ali. exatamente. É uma dinâmica gigante. Então, olha como que a inteligência artificial, que é uma grande transformação digital, tá certo? Ela é impactante nesse aspecto. E te ajuda, porque é muito mais produtivo. Você tenta imaginar você sair de casa, ir para dentro de uma biblioteca, pesquisar, procurar livro para construir um conteúdo ali rápido, né? Claro que seria de toda a tua autoria, tem todo um processo, mas se você precisa de uma informação rápida, cara, tá na palma da sua mão, né? Ou o dicionário que você tinha, hoje, Luzia, eu pergunto lá, que é isso, é aquilo, muito mais ágil, muito mais rápido. Agora, qual é o impacto, né? É muita oportunidade, porque a gente ganha em produtividade. Então eu falo muito lá na Sempre, ó, hoje você não pode escrever errado um texto para um contador, para um parceiro, porque a Luzia pode te ajudar, chat GPT. Você tem muitas ferramentas de IA para colaborar, para melhorar o teu processo, tá certo? Por outro lado também, existe uma ameaça, né? Sim, Porque quem não se adaptar a esse processo todo, fazer a mesma coisa do mesmo jeito, sem buscar essa eficiência e essa agilidade, não vai ter espaço no mercado, é isso. em qualquer empresa, em qualquer situação, né? Claro que a gente vai ter aqui cenários desafiadores para o mundo, na minha opinião, né? Mas tem que adaptar, tem que ter essa visão aí de abraçar a tecnologia, de abraçar a inteligência artificial como um grande aliado para que você seja mais produtivo e que proporcione melhores experiências ao cliente. Puxando um pouco para IA, né, nessa relação da transformação digital, como que você vê, qual é a tua visão a respeito disso? Eu acho que a inteligência artificial, para esse uso civil, né, que a gente pode fazer dela hoje, você deu dois bons exemplos aí, a Luzia, que é um contato de WhatsApp, e o ChatGPT, que tem aplicativo para Android, para iOS, e tem também a versão web que você pode acessar pelo computador. Eu acho que ela, primeiro, é uma baita ferramenta de trabalho. Quando inventaram a calculadora, também dizia que não ia ter mais professor de matemática, muito pelo contrário, né? Entregar uma calculadora para quem não tem noção do que fazer com ela, Perfeito. eu faço essa analogia. Entregar um instrumento de inteligência artificial para uma pessoa que não tenha o mínimo interesse em aprender, não vai transformar a Perfeito, realidade cara. daquela Mas pessoa. você tem que abrir a Você tem cabeça, que né, abrir a Edmar? cabeça, você tem Isso que aí. reconfigurar o seu mindset, Isso. como diz a turma lá da Faria Lima, que eu tenho vários amigos que trabalham na Faria Lima. Então, por exemplo, você que é uma assistente administrativo, você que trabalha aí, o seu chefe vive pedindo para você escrever ofício, memorando, mandar e-mail para o contador, e-mail para o fornecedor, e você tem muita insegurança em escrever. Você tem dois caminhos, porque não são textos autorais. Senhor fulano, solicito a nota fiscal do mês tal para procedermos ao pagamento, atenciosamente, fulano de tal, assistente administrativo da empresa tal. Se você pedir para a Luzia, você mandar um áudio para a Luzia,
E fazer da sua Luzia sua secretária pessoal, Perfeito. ela vai produzir um texto para você que não é autoral. Ou seja, isso não tem problema com direitos autorais, né? Tem uma diferença tremenda, né? Diferença Ainda mais você que tremenda. é jornalista, Isso. você escreve. Aí você vai perguntar, Edmar, que é jornalista, já deu entrevista para todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, escreveu durante muito tempo no Estadão. Você usa o ChatGPT? É claro que eu uso. Olha, Para quê? Quando eu termino de escrever um texto, eu ponho lá e escrevo. Corrija os possíveis erros ortográficos, os possíveis erros ortográficos e gramaticais do texto abaixo. O que o ChatGPT diz para mim? O texto parece bem escrito, porém faz algumas sugestões. Olha, essa expressão a gente não usa mais. é Você lindo, né? repetiu a mesma palavra muito próxima no texto. Evite gerúndio. Gerúndio. Então, assim, não estou usando o ChatGPT para escrever para mim, mas para melhorar a minha capacidade de escrever. Perfeito. Então, e aquela pessoa que escreve, mas tem dificuldade, sempre precisa da ajuda do colega para correção, essas ferramentas podem corrigir o seu texto. Podem, o Emerson me pediu aqui na Sempre para fazer uma apresentação de uma coisa que eu já sei, só que eu não sei organizar, mas eu sei todos os tópicos da apresentação. Então vá até o ChatGPT e diga o seguinte: eu preciso fazer uma apresentação com esses tópicos. Me ajude a montar uma sequência lógica. Pronto, o ChatGPT vai fazer isso para você. Top. E você vai economizar horas do seu dia com uma coisa que o ChatGPT vai te dar pronto para você executar, você partir para a execução. Há 15 anos, eu ouvi isso de um professor. Os jornalistas do futuro serão aqueles que lidarão bem com a tecnologia para usar a tecnologia e para falar da tecnologia. Então, eu tentei ser esse jornalista que gosta de tecnologia, mas que também conhece as tecnologias. E eu queria dizer, Emerson, que independentemente do ramo que você atua, você tem que ser ousado e se arriscar em outros ramos. Eu estou esperando, e vou dar esse exemplo aqui, quem quiser pegar, pode pegar, patentear, fica aqui. O dia em que a padaria vai bater no meu portão, para eu não ter que sair de casa às 6 horas da manhã, cara, e receber um pão quentinho. Porque eu tenho duas alternativas: comprar o pão um dia antes e o pão ficar meio murcho, ou sair de manhã na inconveniência de estar arrumando criança dentro de casa e comprar o pão da padaria, às vezes pegar uma fila e atrasar a minha rotina. Eu estou esperando a padaria que vai entregar pão quente na minha casa por meio de um aplicativo. Fica a dica para você que é empreendedor. E vou te dar aí. 2 nomes de aplicativo: Padoca Aí, ó. ou Pão Quentinho, tudo junto, tá? Pega aí. Tenha coragem de ser intruso, sabe por quê? Isso aí. O maior telefone do mundo, o maior smartphone do mundo, que é o iPhone, não foi produzido por uma empresa de telefones. Produzido por uma empresa de computadores. Sim. Que é a Apple. Um dos videogames mais... os 2 videogames mais utilizados do mundo, o Xbox e o PlayStation, não foram feitos por empresas de games. O Xbox foi feito pela Microsoft e o PlayStation foi feito pela Sony. Tenha coragem. De lançar... Ousadia. Lançar-se a transformação digital. E, de repente, você que é dono de padaria, amanhã você está atuando no delivery, concorrendo com o mercado. E a padaria, se entrega o pão, pode entregar o pó de café, Isso pode aí. entregar um coador, pode entregar um bolo de aniversário do seu filho. Isso. De repente, o bolo do Felipe, do Benício, podia chegar hoje na minha casa, ou no caso do Felipe, que foi celebrar o aniversário na escola, o bolo podia chegar lá às 9 horas da manhã, que era a hora do parabéns, não podia nem me preocupar com isso. Então, eu acho que independente do nicho que você atua, seja você um profissional de contabilidade, se você seja advogado, seja você um pipoqueiro, dono de padaria, dono de mercado, seja você um profissional que atua, não tenha medo de ousar. E para você que é empresário, falar para você, Emerson, tenha tolerância ao erro. Às vezes as melhores ideias não são colocadas em prática, porque se eu colocar uma ideia em prática na minha empresa e der errado, eu posso perder o meu emprego. Uau. Então, as empresas que mais investem em coisas erradas são as que dão mais certo. Quer um exemplo? Digita no Google lá, cemitério do Google. Sabe o que você vai achar? Uma página com mais de 500 projetos que naufragaram e o Google fez questão de registrar esses projetos num cemitério, porque faz parte da jornada de aprendizado da empresa. Muito bom. Então, tem um monte de serviço que o Google lançou e que não foi para frente. E está lá enterrado, para quem quiser conhecer. Porque só assim a gente vai aprender a se transformar.
Não é acertando sempre que você vai entrar na era da transformação digital. É arriscando-se sempre. E Isso essa pode dar relação, errado. Isso e pode essa, dar errado. e essa relação do fracasso faz parte para o sucesso, para a Curva de história de aprendizado. sucesso, curva de Você tem aprendizado. um funcionário lá na Sempre, que o cara é cheio de ideias. Fique à vontade. Aí o cara, mas Incentive. o meu colega, Viaja na maionese, não, vai o lá, meu né? colega o ano passado inventou de fazer um negócio aqui, cara, e não deu muito certo. E todo mundo da empresa ficou criticando o cara, e daqui a pouco o cara foi demitido. Eu prefiro guardar a minha ideia para mim. E às vezes a ideia extraordinária que é revolucionar o seu negócio, Isso aí. ela não foi colocada em prática porque a sua cultura não tolera o erro. Perfeito. E o colaborador tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Participando, dar ideia, tendo essa proatividade para transformar, cara. Edmar, para a gente encerrar, cara, eu tenho um divisor de águas nessa relação com a inteligência artificial e a transformação digital. E aí eu queria trazer um tema aqui muito delicado, que é essa relação do desafio ético e da Sim. parte de governança, né? O quanto até que ponto a inteligência artificial pode chegar, né? Se você imagina, pô, a gente falou assim de benefício, tomada de decisão para um empresário, né? Ela vai colaborar? Então você não vai poder culpar também a inteligência artificial por causa da tua má gestão, a má decisão. Tá muito nessa relação do mundo empresarial e da governança. Agora a relação da ética, né? Pô, quantos dados a inteligência artificial transforma? Segurança cibernética, tenta imaginar, trocentas coisas, né? Agora, recentemente, apesar de não ter eleição em Brasília, a gente vai ter as eleições municipais. Provavelmente você já viu o movimento aí, a preocupação do TSE Sim. de colocar uma lei dentro do Congresso Nacional para saber qual é o limite desse candidato para não manipular, né, o seu eleitorado para acabar tomando uma decisão errada aí, com o apoio da tecnologia, com o apoio da inteligência artificial. Então, o mundo da internet, eu falo muito, cara, ele está muito louco, muito doido, e a gente tem que buscar o equilíbrio dessa relação, né? A gente fala de transformação digital, igual a gente comentou do Instagram. E eu fico muito preocupado com essa geração, né? O quanto tempo fica no Instagram consumindo conteúdo que não agrega absolutamente nada. Horas, né, nas redes sociais, preocupado com a vida dos outros, enquanto poderia ali estar consumindo conteúdo de relevância para se transformar, né, em uma pessoa melhor, num profissional melhor e na empresa cada vez melhor. E aí, cara, e esse desafio desse equilíbrio, esse processo da ética, qual é o limite de tudo isso, na sua opinião? Ó, a transformação digital vai produzir debates inimagináveis. Vou te dar um exemplo para a gente entrar nisso que você mencionou aqui. Astrônomos já têm se posicionado e reclamado da quantidade de satélites que existem em torno da Terra. Porque a gente tem um sistema chamado GNSS. E esse GNSS, ele é assim, uma rede gigantesca de satélites. E você tem vários sistemas que atuam. O GPS é um, o Galileu Sim, é outro, o GLONASS é outro, né? O GPS é norte-americano, o Galileu é da União Europeia e o GLONASS é do governo russo, tá? Por que cada um tem o seu? Porque eu não sei se o governo, o outro governo, em algum momento vai me sabotar. perfeito. Me leve para tal lugar. Eu estou dirigindo ali, me leve para uma zona de conflito. Você imagina hoje um ucraniano se guiando por um satélite russo. O perigo que isso ia ser, né? Então, assim, mas aí, com esse tanto de satélite no espaço, os astrônomos estão reclamando, olha, daqui a pouco vocês vão dificultar a nossa investigação aqui da Terra em relação aos astros. Porque tem muito satélite. A gente tem mais de Caramba. 9 mil satélites em torno da Terra. Ok? Bom, a pergunta que se faz é a seguinte: a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, a O metade cara é desses satélites forte. é da SpaceX. A metade dos satélites é da SpaceX. Então a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o astrônomo reclama e o Elon Musk está com o satélite lá no espaço. A quem pertence aquela região? Você pode chamar de região geográfica. A gente vai abrir um debate sobre a ocupação do espaço no espaço. Uau. Quem trouxe esse debate foi a transformação digital, foi a tecnologia. A quem pertence o espaço fora da Terra? E quantas guerras tiveram,
no passado pelo espaço da Terra, né? Exatamente. Extensão territorial, né? Exatamente. Cara, que Então, esse é um louco, né, debate. velho? Outro Muito louco. debate, e aí trazendo esses debates que você mencionou, trazendo aqui para o campo da autoria. É possível, Emerson, que a gente esteja ouvindo nas rádios do Brasil o maior sucesso de determinado gênero musical, essa letra ter sido produzida por inteligência artificial. Totalmente. Às vezes a gente está curtindo uma música dizendo que é de determinado artista ou de determinado compositor, quando na verdade essa música Mas você sabe que tem, não sei se você conhece o Sono, Som, sim, conheço. Sono.IA. Sim, Cara, ele faz. É impressionante aquela tecnologia. Qual é o limite daquilo ali? exatamente. A pergunta é: uma música produzida no sono, com o comando do Edmar, pertence a quem? Boa. Ao Edmar ou ao sono? O sono era só a ferramenta ou o sono também participa dessa autoria? E aí, entrando no campo mais sensível que você mencionou, da democracia, isso preocupa todo mundo. Porque como é que você identificava uma fake news há 3 anos? O texto não era muito bem escrito. Perfeito. As imagens extremamente mal elaboradas. E hoje, a gente viu aí na CNN, se eu não me engano, um grupo japonês, um funcionário do alto escalão da empresa recebeu uma ligação de Eu vi. vídeo de um dos C-level mais da empresa, mandando fazer determinadas transferências para determinadas contas. Isso aí. E o cara tinha certeza que estava conversando com seu superior imediato. E era um deepfake, era uma face montada por inteligência artificial. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é, os limites a gente entende que eles são muito claros. Quer dizer, eu não posso produzir uma imagem de determinado candidato falando um absurdo. Como é que nós vamos nos proteger sobre o que é verdade e sobre o que é mentira em tempos de eleição que afetam consideravelmente o processo democrático? Isso aí. Será que o candidato que eu não gosto falou mesmo que o vídeo que eu recebi no WhatsApp me disse que ele falou? A gente vai começar a duvidar, Emerson, se não houver um amplo debate ético e uma ampla aplicação de conceitos éticos a essas produções, a gente vai começar a desconfiar do que é real do que não é real. Isso aí. E aí a relação humana, como a gente está fazendo aqui, ela sempre vai prevalecer em qualquer momento Em da qualquer história. momento. Até porque eu não gostaria. Você sabe que eu tenho Falamos de tanta transformação digital e voltamos morremos a... na ética aqui e nas relações interpessoais. Mas, por exemplo, você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos, Felipe e a Alice, e você sabe que eu tenho meu pai com 96 anos. Então, eu tenho cuidados nas duas extremidades da vida. Nos primeiros anos e nos últimos anos da Seu vida. pai já está no processo de criança, né? Ele Exatamente. vai... Exatamente. Foi, diria para você, que aproveitando seu espaço, ele foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Amém. O maior exemplo de pessoa que eu tive na vida. Foi Perfeito. meu pai. Tá com 96 anos, não lembra mais de mim, totalmente dependente. Uau. Mas a pergunta que eu faço é: eu gostaria que quem estivesse cuidando do meu pai fosse um robô, Isso que aí. pudesse fazer tudo pelo meu pai? Eu gostaria que meu pai, além dos cuidados, recebesse afeto e carinho humano. Será que eu gostaria que um robô fosse o professor do meu filho? E para encerrar, Emerson, a transformação digital, ela tem, a tecnologia como um todo, ela tem os seus limites categóricos. Eu li um livro do Augusto Cury sobre educar filhos. Nesse livro ele traz um exemplo fantástico de o filho de um grande executivo que não tinha tempo com o pai, porque o pai era muito ocupado com o negócio. E um belo dia, as crianças da escola onde o filho desse executivo foram convidadas a ir até a empresa do executivo conversar com um robô que sabia de tudo, com a máquina que respondia qualquer pergunta, como o chat GPT da vida. E as crianças faziam perguntas absurdas e ele respondia. Quem descobriu o Brasil? XYW. E aí, o pai, ali todo pomposo, diante do filho, ô filho, você quer fazer uma pergunta para a máquina? E o filho, eu quero fazer uma pergunta para a máquina. Então pode fazer que ela vai responder. A criança virou para a máquina e perguntou, o que que você faz quando você fica triste? E a máquina não tinha resposta, porque a máquina não tem sensações. E a criança estava querendo demonstrar que sentia saudade do pai, porque o pai trabalhava demais na criação daquela máquina. Então, às vezes a gente acha que a transformação digital vai substituir todo e qualquer profissional, e eu particularmente acho que não vai. Sim. Eu acho que um fisioterapeuta daqui a 5 anos, ele terá um valor de mercado que ele não tem hoje. Porque o fisioterapeuta, além de ajudar na recuperação dos movimentos das pessoas que, por alguma razão,
precisaram fazer uma cirurgia e também daquelas pessoas que precisam de cuidados paliativos. Eu não quero um robô cuidando do meu pai. Eu não quero uma máquina dizendo para o meu filho, ensinando Bhaskara para o meu filho. Eu quero um ser humano capaz de compreender as emoções do meu filho, não porque alguém disse que o ser humano se sente assim, mas porque aquela pessoa, aquele educador, aquele cuidador também se sente daquele jeito em algum momento. Então, é um debate interessante. Muito bom. Isso vale um outro Semprecast, cara. Estamos aí, estamos aí. Edmar, gratidão, cara. Gratidão. Muito obrigado pela tua presença. É uma honra, né? Sem igual falar contigo. É um papo muito legal, né? Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui hoje, né? Nessa manhã, na ausência aí com teu filho, considerando que é o aniversário dele. Então, mais uma vez, um beijão aí pro Felipe. Que Deus o abençoe. E vamos que vamos, cara. Obrigado pela parceria, né? Obrigado a tudo aí, meu irmão. Obrigado, Emerson. Você, a sua audiência, que eu sei que é enorme, que vai assistir esse programa. Espero poder ter colaborado, não só com o propósito do programa, mas também com aqueles empreendedores que estão exatamente nesse momento de interrogação. Eu vou desaparecer? A resposta é não. Mas você precisa ter coragem e se transformar naquilo que vai acabar com o seu negócio para você ser um negócio do futuro. Obrigado pela oportunidade, eu espero voltar aqui. Não tenhais medo. É isso aí. Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Valeu. Obrigado.